Bem-vindo ao Sola Escritura, o programa da TV Novo Tempo Portugal que nos leva às origens da fé cristã e às verdades redescobertas na Reforma Protestante. Neste episódio, vamos conhecer a história de um dos maiores pensadores da Reforma, João Calvino, o teólogo francês que marcou profundamente a cidade de Genebra e todo o mundo protestante. Mas não vamos falar apenas da sua vida. Hoje vamos aprofundar uma doutrina essencial, Soli Deo Gloria, ou seja, glória somente a Deus. Esta foi uma das grandes ênfases de Calvino, que tudo na vida, desde a nossa salvação até o nosso trabalho, deve ser vivido para a glória de Deus e não para a glória humana. Fique conosco e prepare-se para mais uma jornada de fé, história e verdade, aqui no Sola Escritura. Ruben, na semana passada estivemos na zona da Boémia, na República Checa. Hoje vamos viajar até a França, onde nasceu um homem que influenciou profundamente o pensamento cristão. Ruben, fala-nos sobre as origens de João Calvino, onde e quando nasceu e como é que foi a sua juventude. Então, João Calvino nasceu a 10 de julho de 1509 na cidade de Noyon, no norte da França. O seu nome original era John Calvin e era filho de Gerard Calvin, um funcionário da catedral local que tinha grandes ambições para o seu filho. Desde cedo, Calvino foi educado num ambiente muito ligado à Igreja Católica e também ao mundo académico. Com apenas 14 anos, foi enviado para Paris, onde começou os seus estudos em artes e em teologia. E mais tarde, por influência do pai, mudou para o curso de Direito, tendo estudado em Orleans e Bourges. Era um aluno brilhante e muito disciplinado, com um gosto profundo pelas letras clássicas e também pela filosofia. Como escreveu o autor, o historiador Parker, desde pequeno, tudo na sua formação apontava para que se tornasse um padre fiel à Igreja. Ele próprio dizia que estava obstinadamente entregue às superstições do papado. Mas apesar de parecer destinado a uma carreira eclesiástica tradicional, algo começou a mudar no seu coração. Tudo indicava que Calvino parecia já preparado para uma carreira e uma carreira respeitável dentro da Igreja Católica. Mas então o que é que o levou a afastar-se desse caminho e a ligar-se à Reforma Protestante? A transformação na vida de Calvino aconteceu durante os seus estudos. É que quando ele começou a ler os escritos dos reformadores, como Lutero e outros reformadores, e a estudar a Bíblia com mais atenção, a certa altura ele teve uma experiência espiritual marcante, uma conversão interior. Embora ele nunca tenha contado em detalhe o que é que aconteceu, nós sabemos que pouco tempo depois ele rompeu com Roma e começou a defender as ideias da reforma. Numa das poucas descrições que deixou dessa mudança, ele escreveu: Deus, por uma conversão súbita, subjugou e trouxe a minha mente a um estado ensinável. Este momento mudou tudo. Calvino passou a ver a Bíblia como a única autoridade para a fé e vida cristã. A doutrina da salvação, apenas pela graça e pela fé em Cristo, tornou-se o centro da sua teologia. E foi com esta nova convicção que começou a escrever e a pregar, o que foi o início de uma missão que o levaria até a cidade de Genebra. Exatamente. Apesar de termos começado este episódio com uma viagem até a França, Calvin teve uma relação muito forte com a cidade de Genebra que fica na Suíça. Como é que ele foi lá parar, Ruben, e como é que foi essa estadia? Em 1536, João Calvino viajava para Estrasburgo quando passou por Genebra, uma cidade que tinha acabado de abraçar a reforma. Ele planeava ficar apenas uma noite, mas a sua presença chamou a atenção de um dos líderes locais, que se chamava Guilherme Farel. Ele era um pregador fervoroso que viu em Calvino o homem certo para o ajudar a consolidar a fé reformada na cidade. Quando Calvino recusou o convite para ficar,
Farel respondeu com palavras que o marcaram profundamente, palavras bem fortes. E ele disse: Que Deus amaldiçoe o teu descanso, se agora, em tempo de necessidade, te retirares e procurares apenas o teu próprio conforto. Aquelas palavras foram decisivas. E Calvino cedeu e permaneceu em Genebra como pregador e também como teólogo. Mas os primeiros anos não foram fáceis. E ele e Farel tentaram implementar uma reforma rigorosa, com ênfase na disciplina da Igreja, na moralidade pública e na pregação da palavra. A oposição foi tanta que em 1538, apenas 2 anos depois, ambos foram expulsos da cidade. Foi um momento doloroso, mas também foi um momento importante para a sua vida. Depois então de ser expulso de Genebra, Calvino vai para o seu destino inicial, que era Estrasburgo. O que é que aconteceu durante esse período e como é que aquilo que aconteceu durante esse período influenciou a sua vida e também o seu ministério? Então, o tempo em Estrasburgo, e entre 1538 e 1541, embora curto, foi muito marcante para Calvino. Ali ele encontrou paz e estabilidade e também companheiros de fé, como Martinho Busser, que o acolheu e o ajudou a crescer como pastor e também como teólogo. Foi em Estrasburgo que Calvino pastoreou uma igreja de refugiados franceses, o seu primeiro ministério pastoral regular. Como nos explica o autor Hermann Seldius, em Estrasburgo, Calvino aprendeu a importância da paciência pastoral. A sua teologia tornou-se mais madura e o seu estilo mais claro. Também foi lá que ele casou com Idelette de Bure, uma viúva que já tinha filhos e que se tornaria a sua fiel companheira até à morte. Durante estes anos, escreveu uma versão mais desenvolvida das suas Institutas da Religião Cristã, a sua obra teológica mais importante, e participou em importantes encontros com outros reformadores. Depois então desse tempo e esse tempo de crescimento, aliás, em Estrasburgo, Calvino regressa então a Genebra, que fazia um périplo por essas 2 cidades. O que é que aconteceu nessa segunda fase em Genebra e como é que foi o seu papel na liderança espiritual da cidade? Então, em 1541, após a insistência das autoridades de Genebra, Calvino regressou à cidade onde antes tinha sido expulso. Portanto, ele foi expulso uns anos antes e, passados uns anos, eles pediram para ele regressar. E ao regressar, ele reorganizou completamente a igreja e a vida espiritual da cidade. Ele estabeleceu uma estrutura do governo eclesiástico com 4 cargos. Havia pastores, doutores, presbíteros e diáconos. Ensinava que a igreja devia ser governada pela palavra de Deus e não por interesses políticos. Uma das suas grandes marcas foi a pregação contínua das Escrituras. Calvino pregava todos os dias da semana, exceto à segunda-feira, e comentava livros inteiros da Bíblia, versículo a versículo. Como escreveu o historiador Hermann Selderius, e ele pregava com seriedade e paixão, sempre com a Bíblia aberta diante de si. Ele não era um orador cativante, mas um pregador comprometido com a verdade. A cidade de Genebra tornou-se o modelo da Roma protestante. Missionários eram enviados para outras regiões e muitos refugiados vinham para ouvir Calvino e aprender com a sua teologia. Ele via Genebra como um centro para o avanço do Evangelho e trabalhava incansavelmente para que toda a glória fosse dada apenas a Deus. Mas Calvino não foi apenas e só um pregador. Ele também teve que lidar com autoridades civis e com grandes conflitos também. Como é que era a sua relação com o poder político e que dificuldades é que ele enfrentou com esse próprio poder político? É verdade, mas Calvino ele acreditava que a cidade e a igreja deviam trabalhar em harmonia, mas sempre respeitando os papéis distintos de cada uma. No entanto, essa visão nem sempre foi bem recebida pelos magistrados de Genebra. Ele enfrentou resistência, críticas e até ameaças, especialmente quando procurava aplicar a disciplina eclesiástica de uma forma mais rigorosa. Bruce Gordon explica: Calvino não era um ditador. Estava muitas vezes em tensão com os magistrados e foi várias vezes desafiado. A sua autoridade vinha da convicção e da consistência, não do poder. E apesar dos conflitos, Calvino manteve-se fiel à sua missão: reformar a cidade à luz da palavra de Deus. Sabia que seguir a verdade podia custar caro, mas ele não estava disposto a negociar os princípios bíblicos, mesmo quando isso o tornava impopular.
Calvino trabalhou até ao fim da sua vida, até mesmo ao fim da sua vida. Como é que foram os seus últimos anos e qual é o legado que ele deixa ainda hoje para o cristianismo? É verdade, os últimos anos de João Calvino foram marcados por cansaço físico, mas também por uma enorme produção teológica. Apesar dele sofrer de várias doenças, de enxaquecas, de problemas digestivos e entre outras, ele continuava a pregar, a escrever e a orientar a igreja com total dedicação. Em 1559, viu um dos seus maiores sonhos realizados, a fundação da Academia de Genebra, uma escola destinada a formar pastores e missionários para espalhar a fé reformada por toda a Europa. Ele faleceu a 27 de maio de 1564, com 54 anos de idade. Pediu que o seu túmulo não fosse marcado para que ninguém o venerasse. Por isso, o local exato da sua sepultura é até hoje desconhecido. Parker resume o seu impacto da seguinte forma: Calvino não procurava glória pessoal. Tudo o que fez foi com um só objetivo: que Deus fosse glorificado em tudo. Então, o seu legado é imenso. Ele influenciou o pensamento protestante, influenciou a educação, a ética do trabalho, a teologia sistemática e a visão de um cristianismo centrado exclusivamente em Deus. A doutrina Solo Deo Gloria é talvez o maior reflexo do coração de Calvino. Toda a glória pertence a Deus e a mais ninguém. Hoje estamos a aprender com a vida e a teologia de João Calvino, o homem que nos lembrou que toda a glória pertence a Deus. Mas esta verdade e tantas outras pode ser explorada de forma mais profunda e pessoal através do nosso curso bíblico gratuito. Eu quero apresentar-lhe a revista O Grande Conflito, um guia de estudos que percorre a história do cristianismo e as doutrinas redescobertas pelos reformadores. São 24 estudos ricamente ilustrados, com perguntas, textos bíblicos e espaço até para a sua reflexão pessoal. O estudo de hoje é o número 12 e nele vai encontrar respostas claras e bíblicas para perguntas como: o que significa viver para a glória de Deus? Porque é que a salvação não exalta o homem, mas apenas a Deus? Como podemos aplicar a doutrina Soli Deo Gloria no dia a dia? Esta revista foi feita a pensar em si que deseja compreender melhor o plano de Deus para a sua vida. E o melhor, é completamente gratuita. Para receber o seu exemplar, envie uma mensagem por SMS ao WhatsApp para o 933 939291 ou visite o site cursos.novotempo.pt. Não perca esta oportunidade e comece hoje mesmo a sua jornada de descoberta espiritual com a revista O Grande Conflito. Esta doutrina sobre Deus, em latim Soli Deo Gloria, ou literalmente em português, Glória somente a Deus, tem as suas raízes no próprio Novo Testamento. Os apóstolos não procuravam glória para si. Pelo contrário, deixaram claro que tudo pertence a Deus e para Ele deve ser toda a honra. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 11:36: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E ainda, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta era a essência da fé cristã no tempo dos apóstolos. Reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Deus e que a glória pertence apenas a Ele. Mas ao longo da história, esta verdade foi sendo obscurecida. A doutrina Soli Deo Gloria surgiu como protesto contra tudo o que se desviava da glória de Deus, fosse o culto aos santos, o poder do clero, as indulgências, as relíquias ou até a confiança nas obras humanas para a salvação. Na Idade Média, a Igreja Católica tinha desenvolvido um sistema religioso que exaltava figuras humanas, quer sejam os papas, os bispos, os mártires, os teólogos ou até mesmo artistas. A arte, a liturgia e a própria teologia estavam frequentemente centradas no homem, nos seus méritos, nas suas penitências e na sua autoridade. A glória de Deus ficava obscurecida por um emaranhado de tradições humanas. Neste cenário surgiu um grito de renovação, a Reforma Protestante.
No seu coração estava a ênfase na glória exclusiva de Deus, resumida no lema Solo Deo Gloria, só a Deus a glória. Esta doutrina não era apenas uma afirmação teológica, mas uma chamada para devolver a Deus o lugar central na vida, na fé e na adoração. A reforma começou com Martinho Lutero, que redescobriu a doutrina da justificação pela fé. Para Lutero, a salvação era um dom de Deus, pela graça e não fruto das obras humanas. Isso naturalmente enfatizava que toda a glória devia ser dada a Deus e não ao homem. Ulrico Zwingli, outro importante reformador suíço, também contribui para esta compreensão, destacando o primado, a primazia das Escrituras e da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Zwingli rejeitava os ídolos, as imagens e toda a forma de adoração que desviava a glória de Deus para objetos ou para pessoas. Foi neste contexto que apareceu João Calvino. E ele teve um papel fundamental na sistematização da doutrina Solo Deo Gloria. Para ele, toda a glória pertence absolutamente a Deus, que é soberano em toda a criação, na redenção e na santificação do crente. Calvino ensinou que Deus é a fonte e o fim de tudo. A criação existe por sua vontade. A salvação acontece pela sua graça e a vida cristã deve ser vivida inteiramente para glorificá-lo. Nada pode ser atribuído ao mérito humano, pois toda a glória é de Deus. Na sua obra principal, Institutos da Religião Cristã, é a base teológica onde ele expõe esta visão. Nela, Calvino afirma que o objetivo final da religião é que Deus seja glorificado em todas as coisas. Bruce Gordon resume bem esta visão quando escreve: o centro do cristianismo para Calvino era o culto correto a Deus. Tudo devia existir para a sua glória. Esta doutrina não era apenas uma ideia teológica, mas era uma forma de viver. Calvino ensinava que o trabalho, a família, a música, o estudo, tudo podia ser e devia ser feito para glorificar o Criador. A vida cristã não é sobre autoexaltação, fama ou reconhecimento humano. Como escreveu o autor Parker, Calvino não procurava glória pessoal. Tudo o que fez foi com um só objetivo: que Deus fosse glorificado em tudo. Esta doutrina foi tão central que os reformadores a colocaram como conclusão natural de todas as outras. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, tudo para glória somente a Deus. A doutrina Soli Deo Gloria estruturou não só a teologia reformada, mas também o modo como os cristãos entenderam a sua vocação, o seu trabalho e a sua adoração, tendo deixado uma marca profunda no pensamento teológico e na espiritualidade reformada. Ela influenciou não só a forma como se entende a salvação, mas também a maneira como o cristão deve viver e adorar. Esta ênfase em dar glória a Deus moldou o comportamento dos seguidores da Reforma, incentivando a uma vida centrada na humildade, na obediência e no serviço fiel. Autores que vieram após Calvino, como John Knox, João Owen e outros teólogos reformados, defenderam e ampliaram esta ênfase, tornando-a um pilar constante de tradição reformada. A ideia de que tudo, desde a adoração até às atividades cotidianas, deve ser vivido para a glória de Deus, continua a inspirar e a guiar muitas comunidades cristãs até aos nossos dias. Esta doutrina destaca que toda a vida do cristão deve refletir esta glória, rejeitando qualquer forma de idolatria ou autoexaltação. Hoje, a doutrina Solo Deo Gloria continua a ser um chamado urgente e relevante, em tempos em que a tentação de buscar reconhecimento humano é grande. Esta verdade lembra que o foco da vida cristã deve estar sempre no Senhor. Viver pela glória de Deus significa rejeitar o egoísmo, a vaidade, a idolatria e abraçar um estilo de vida que honra a Deus em todas as áreas. Pensemos, seja na adoração,
seja no trabalho, seja nas relações humanas ou no serviço. Sobre esta perspectiva, a glória que realmente importa é aquela que reconhece a soberania de Deus e busca agradá-lo acima de todas as coisas. Esta é a visão que guia o caminho para uma fé genuína e uma adoração verdadeira, transformando o cristão em um reflexo vivo de caráter divino. Ruben, quantos deuses verdadeiros existem? Bom, se nós olharmos para a palavra de Deus, Deuteronômio 6,4 é muito claro. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em Isaías 45, versículo 5, diz que não há outro. Fora de mim não há Deus. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que a Bíblia afirma claramente que existe apenas um Deus verdadeiro. Não existem outros deuses, nem ídolos que possam ser Deus. Esta é uma verdade fundamental para a fé cristã. O que promete Deus àqueles que o buscam sinceramente? Em Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O mesmo diz também, por exemplo, em Deuteronômio 4:29. E em Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a ele e ele se chegará a vós. Isto quer dizer que Deus promete revelar-se a quem o busca com sinceridade. Quer dizer também que buscar a Deus implica uma entrega total de coração e de alma e que a aproximação entre nós e Deus é recíproca. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Deus se aproxima de nós. Quem é digno de glória? Apocalipse 4:11 diz o seguinte: Digno és, Senhor, de receber glória, de receber honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. E em 1 de Timóteo 1:17 diz que ao único Deus sábio seja honra e glória para todo sempre. Também Paulo nos diz em Romanos 11:36 que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isto significa que Deus, somente Deus é digno de toda a glória e honras eternas. Porquê? Porque Deus é o Criador. E não só o Criador, é quem sustém tudo. Então a glória pertence exclusivamente a Deus, nunca a nenhum ser humano. O que é que ordena Deus acerca do uso de imagens de adoração? Isso é um tópico muito pertinente na palavra de Deus. Os 10 mandamentos começam em Êxodo 20, 3 e 4, exatamente dessa forma. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Mas em Levíticos 26, versículo 1, é muito claro. Reparem bem no que diz. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis estátua, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Em Atos 17:29 confirma exatamente isso. Sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação dos homens. Então o que é que vale a pena nós referirmos aqui? Deus claramente e expressamente proíbe o uso de imagens na adoração. A adoração deve ser dirigida somente a Ele e não através de figuras ou de ídolos. E que os ídolos são criações humanas e nunca representam a divindade. Então, por que razão Deus rejeita totalmente a veneração de imagens? Em Isaías 42:8 nós lemos: Nem no meu lavor as imagens de escultura. Salmos 115, do versículo 4 ao 8, reparem bem ao detalhe que vai este texto. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, nem ação na sua garganta. Semelhança deles seja os que o fazem, e todos os que neles confiam. Confiam nos seus bens e ficam mudos. Claramente, a palavra de Deus é muito clara em relação a este assunto. Só Deus é digno de glória e louvor, como já vimos, e as imagens e ídolos são obra humana, e eles não têm vida, não têm poderes, não veem, não ouvem, não conseguem fazer absolutamente nada. Então a veneração de imagens desvia a glória que só pertence a Deus. Para rematar, então, como é que o verdadeiro adorador deve relacionar-se com Deus? Então Miqueias 5:13 diz o seguinte:
Destruirei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas no meio de ti, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. 1 João 5, no versículo 20 e 21, termina no versículo 21 dizendo: guardai-vos dos ídolos. Ou seja, o verdadeiro adorador afasta-se dos ídolos, afasta-se das imagens de escultura. Ele deve relacionar-se com Deus diretamente, em verdade, e reconhecendo-o como o único verdadeiro Deus. Esta relação implica rejeitar toda a forma de idolatria. Hoje aprendemos com a vida de João Calvino e com a doutrina Soli Deo Gloria, que toda a glória pertence somente a Deus. Que esta verdade transforme a nossa vida, para que vivamos cada dia para a glória do nosso Criador, quer no trabalho, quer na família, quer no serviço e principalmente na adoração. Lembre-se, Deus merece toda a honra e louvor, porque Ele é o nosso único Deus, o nosso único verdadeiro Deus. Chegamos ao fim deste episódio do Sola Scriptura. Se gostou do programa, não deixe de pedir a sua revista gratuita O Grande Conflito, que aprofunda estas e outras verdades da Bíblia. Envie uma mensagem para o número 933-939291 por SMS ou através do WhatsApp, ou visite o site cursos.novotempo.pt. Muito obrigado por nos acompanhar aqui na TV Novo Tempo Portugal e no Sola Scriptura. Esperamos vê-lo já no próximo episódio, onde vamos continuar a descobrir as pessoas e as doutrinas que moldaram a fé cristã. Até lá! Fique com Deus e que a sua glória esteja sempre presente na sua vida.